Uma vez existiu um indivíduo dotado do poder de adquirir tanto ouro quanto desejava. Esse homem ficou conhecido como Mansa Musa e reinou com o título de Mansa, equivalente a imperador, de 1312 a 1337 no Império do Mali, localizado na região oeste da África. Seus domínios abrangiam vastas terras com abundantes riquezas, incluindo 3 das maiores minas de ouro do continente. O império expandiu-se e tornou-se um dos mais magníficos e ricos do mundo. Mansa Musa tinha a capacidade de obter literalmente todo o dinheiro que desejava, o que o levou a ser considerado a pessoa mais rica da história. Essa consideração leva em conta as riquezas descritas nas crônicas da época, as quais podem ter sido exageradas até certo ponto, e o valor relativo dessas riquezas em comparação com os tempos atuais, uma vez que a riqueza é uma medida do poder de compra com base nos preços dos bens. De acordo com a revista Celebrity Network, estima-se que sua fortuna atualmente seja de cerca de 400 bilhões de dólares, superando magnatas como Jeff Bezos e Elon Musk. Além disso, devido às imensas reservas minerais que possuía, Mansa Musa poderia obter todo o ouro que quisesse, desde que tivesse tempo suficiente para extrair, tornando sua fortuna virtualmente infinita. Esse homem provinha de uma linhagem que servia à família real anterior como vizires e era sobrinho do rei Abubakar II. Após a morte de seu antecessor, Mansa Musa ascendeu ao trono em um momento em que o comércio de ouro e sal estava em alta na região oeste da África. O Mali era o principal produtor de ouro do mundo e ele aproveitou essa riqueza para expandir seu império e promover o islamismo. Uma das façanhas mais famosas de Mansa Musa foi sua peregrinação a Meca em 1324. Ele viajou com uma grande caravana composta por milhares de pessoas e levou consigo uma quantidade imensa de ouro. Relatos afirmam que ele distribuía grandes somas de ouro diariamente para as pessoas que encontrava em seu caminho. Musa era um devoto muçulmano, mas também um governante astuto que usou sua obrigação religiosa como uma manobra propagandística. Segundo as crônicas, a comitiva do imperador era composta por 60.000 acompanhantes e 12.000 escravos, vestidos com roupas de seda e carregando cetros de ouro. Além disso, havia entre 80 e 100 camelos, cada um carregando mais de 130 quilos desse precioso metal. No caminho, ele distribuía generosas esmolas aos pobres, e ao chegar ao Cairo, distribuiu tanto ouro entre a população que seu valor foi depreciado, causando uma inflação que durou mais de uma década. A peregrinação de Mansa Musa chamou a atenção do mundo, e muitos estrangeiros ficaram impressionados com a riqueza do Mali e a generosidade de seu rei. A visita de Mansa Musa foi considerada um ponto de virada na história do Mali, contribuindo para sua crescente fama e riqueza. Além de sua riqueza e generosidade, Mansa Musa também é lembrado por sua promoção do islamismo em seu reino. Durante seu reinado, ele construiu mesquitas e madraças em todo o império, garantindo que seus súditos fossem bem educados na religião. Uma de suas grandes realizações foi a construção da grande mesquita de Djinguereber, em Tombouctou, que se tornou um importante centro de aprendizado islâmico na África Ocidental. Além disso, ele estabeleceu a Biblioteca de Sankore em Timbuktu. Mansa Musa também estabeleceu relações comerciais com outros países muçulmanos e promoveu a construção de caravanas para facilitar o comércio. Sua riqueza atraiu comerciantes do norte do Mediterrâneo, que ficaram impressionados com sua reputação como grande comprador. Ele cumpria a obrigação muçulmana de compartilhar parte de sua riqueza com os menos afortunados e dedicava uma parte considerável para a construção de edifícios civis e religiosos. Apesar disso, Mansa Musa ainda tinha recursos de sobra para levar uma vida luxuosa e acumular grandes coleções de objetos preciosos. Durante seu reinado, o Mali se tornou um importante centro de comércio na África Ocidental, atraindo comerciantes europeus que sabiam que não retornariam para casa de mãos vazias. A extensão e riqueza do império de Mansa Musa garantiram que eles encontrassem facilmente produtos exóticos da época. Mansa Musa governou o Império do Mali durante um período de grande expansão e prosperidade. Além de suas riquezas, ele era conhecido por sua sabedoria e habilidade em governar seu império com justiça. Durante seu reinado, Mansa Musa implementou importantes reformas no sistema judicial e administrativo, estabelecendo um sistema legal baseado no Islã e criando tribunais responsáveis por fazer cumprir essas leis. Ele também dividiu o império em províncias governadas por governadores que se reportavam diretamente a ele. Mansa Musa ficou tão famoso
que sua reputação ultrapassou as fronteiras do mundo muçulmano. No final do século XIV, os judeus de Maiorca possuíam uma das maiores coleções de mapas que representavam o mundo conhecido pelos europeus da época. Embora saibamos relativamente pouco sobre Mansa Musa, as fontes mais próximas a ele são o cronista egípcio Al-Makrizi e o pensador andaluz Ibn Khaldun, que escreveram algumas décadas após sua morte, baseando-se em testemunhos de pessoas que ouviram falar dele. Isso torna difícil distinguir a verdade do mito em suas histórias. Mansa Musa faleceu em 1337 e foi sucedido por seu filho Magan I. Apesar de sua morte, o legado de Mansa Musa continua a perdurar até hoje. Seu reinado foi um dos mais prósperos e pacíficos da história do Mali. Sua generosidade e promoção do islamismo o tornaram um herói nacional em muitos países africanos. Mansa Musa foi um líder que valorizou a educação, cultura e religião islâmica em seu império, ao mesmo tempo em que estimulava o comércio e o desenvolvimento econômico. Sua figura ainda é admirada e respeitada por pessoas ao redor do mundo. Ele foi um rei lendário que governou o Mali durante um dos períodos mais prósperos do império. Sua peregrinação a Meca, sua riqueza e generosidade, assim como sua promoção do islamismo, o tornaram uma figura histórica importante que continua sendo admirada até hoje. O legado de Mansa Musa não se limita apenas às conquistas materiais e ao poder econômico. Ele deixou uma marca indelével na história da África ao promover a educação, a religião e a cultura. Sua construção de mesquitas, madraças e centros de aprendizado islâmico contribuiu para a disseminação do conhecimento e para o florescimento intelectual no Império do Mali. Além disso, Mansa Musa estabeleceu um exemplo de governança justa e sábia. Suas reformas no sistema judicial e administrativo do Império demonstraram seu compromisso em governar com equidade e justiça. Ele deixou um legado de liderança exemplar, inspirando gerações futuras a seguirem seus passos. Em resumo, Mansa Musa foi um governante magnânimo, cujo reinado trouxe prosperidade e desenvolvimento cultural e religioso para o Império do Mali. Sua riqueza e generosidade são lendárias, e sua promoção do islamismo deixou uma marca duradoura na história da África. Mansa Musa é um símbolo de grandeza e liderança que continua a ser reverenciado como uma das figuras mais proeminentes da história africana medieval.